apenas começamos a falar de crase, definimos, falamos do masculino, e antes de falarmos alguma outra coisa, vamos à questão de número 2 da banca AOCP. Vai lá. No trecho, ele tem algum sentimento generoso em relação à ex-amante. O uso da crase justifica-se. Letra A. Por a palavra relação sempre vir sucedida do acento grave. Letra B. Por ser facultativo, ou seja, trata-se de uma escolha do escritor. Letra C. Pelo prefixo ex, que começa com vogal. Letra D. Por ser a junção da preposição a com o pronome oblíquo a. E letra E. Pela regência do termo relação, que exige a preposição a, somada ao artigo definido feminino, a, que acompanha o substantivo. Congele a sua tela, pense na sua resposta, coloque seus neurônios para funcionar e volte comigo logo a seguir. Meu amigo, você já vê que é a segunda questão que nós estamos fazendo, e assim como a primeira, ela se baseou numa teoria. Muitas bancas que você vai enfrentar na sua vida vão ter a cobrança de você verificar onde é que o A foi ou não foi corretamente craseado. Não estou dizendo que a OCP não tenha isso. Mas até agora nós vimos duas questões que pedem a justificativa. Então, quando você for terminar esse módulo e for para a internet procurar questões, procure questões até de outra banca, mas que falem dessa peculiaridade. Então, vamos lá. Eu disse a vocês que crase é a fusão de uma preposição com um artigo. Não é isso? Na tela. Errou a questão, portanto, quem marcou a letra D de dado. Errou. Não é junção da preposição a com o pronome oblíquo a. Vem aqui. Crase é junção da preposição a com o artigo a. Então, se você sabe o conceito de crase, você teria que ter eliminado a letra D de dado. Segunda coisa, eu disse a vocês no bloco anterior que só pode ter crase, portanto, antes de palavra feminina, mas não é diante de todas. Então, vamos colocar aqui essa observação quando houver uma palavra feminina. Antes de masculino, não tem. Mas por que que antes de feminino pode ter ou pode não ter? Porque, tudo bem, antes de feminino sempre se aceita o artigo a. Mas não é toda frase que precisa da preposição a. Então você vai usar o seguinte macete. Todas as vezes que você tiver um termo no feminino, você tenta substituir esse termo por uma palavra masculina que não tem que ser o masculino exato. Você não precisa me perguntar qual é o masculino de lâmpada, não existe. Você não precisa me perguntar qual é o masculino de caneta, não existe. Ué, não é lápis? Não, lápis é outra coisa. Não tem que ter o mesmo sentido. E aí, você só vai colocar o A craseado quando você encontrar para o masculino um AU. Qual é a lógica desse macete? O A craseado é a preposição a com artigo a. O que é a palavra ao? É a preposição a com artigo o. Quer dizer, o que vale para o feminino tem que valer paralelamente para o masculino. Aliás, você saber que antes masculino não tem crase e que antes feminino depende, e se você souber isso aqui, você já está com 40% a 50% do caminho andado. A regra do masculino e do feminino são as duas regras mais importantes. Então, por exemplo, quando fala assim, ele disse umas verdades ao advogado. Então, ele disse umas verdades à mãe. Aí. Advogado não é masculino de mãe. Mas não tem que ser a mesma coisa. Eu só estou te dizendo que, como no masculino tem que ter o ao, no feminino tem que ser um a craseado. Vamos na tela.
ele tem algum sentimento generoso em relação. Vem aqui comigo. Uma coisa acontece sempre em relação à outra. Eu falei em relação a um regulamento. Eu falei em relação a um determinado procedimento. Eu vou falar em relação a um certo assunto. Então, a regência é determinada pela palavra relação. Vai na tela. Dessas 4 que sobraram, a letra E fala que esse acento se justifica pela regência do termo relação. É verdade. Ele exige a preposição a. Quem faz relação, age em relação a algo. E segundo, que tem o artigo definido feminino a que acompanha o substantivo. Você acertou a questão se você marcou a letra E. Ex-amante. A palavra amante pode ser masculino ou feminino. O amante e a amante. Se eu opto por uma forma masculina, eu diria que ele tem algum sentimento generoso em relação ao ex-amante, em relação ao patrão, em relação ao filho. Se o masculino é ao, o feminino tem que ser craseado. Então a letra E, que é a resposta, fala da regência da preposição a, ligada à palavra relação, e do outro a, que determina o substantivo amante, a amante. Por isso que a resposta é a letra D de dado. Tá bom? D de dado não. A letra E de égua. Bem, agora eu já te falei, não é toda palavra feminina que tem artigo, não. Aqui, ó. Ainda não pedi o dinheiro a ele ou ainda não pedi o dinheiro a ela. Eu não vou crasear esse a aqui porque ele é uma palavra masculina. Se ele é uma palavra masculina, ele não aceita o artigo a. Isso aqui é só a preposição. Então, se no masculino é só a preposição, no feminino é só a preposição também. Eu repito, eu só crasearia esse a se o masculino fosse ao. Por exemplo, o aluno não redigiu o texto, o aluno não redigiu a resposta. Antes da palavra texto, que é masculina, eu usei o artigo o. Então, antes da palavra resposta, que é feminina, eu tenho que usar o artigo a. Então, repito, eu só crasearia esse a se o masculino fosse ao. Mais uma vez eu te digo, cuidado com outras regras sim, mas as 2 regras mais importantes são as regras do masculino e do feminino. Daqui a pouco, então, com a questão 3, uma outra informação para você.